Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou falar a respeito dos 7 corpos. Você sabia que além deste nosso corpo físico, nós ainda temos mais 6 corpos? Pois é, nesse vídeo eu vou trazer para você a informação sobre esses corpos, qual a função de cada um deles, ok? A primeira pergunta é: por que precisamos de tantos corpos? Porque este nosso corpo físico não suportaria a quantidade de energias poderosas vindas diretamente do espírito. Cada um desses corpos estão vibrando em uma dimensão diferente. O nosso corpo físico, ele está vibrando na terceira dimensão, que é as vibrações, as energias aqui do nosso planeta Terra, né? Já o nosso espírito, que ele não está aqui nessa dimensão, ele está na 7ª dimensão. Então, é onde as energias são mais leves, mais sutis, né? Então, olha a diferença da terceira para a 7ª dimensão. Então, para vocês terem uma noção de como, né, nós que somos espíritos, somos poderosos, somos luminosos. Então, o nosso corpo físico não suportaria diretamente toda essa energia. Então, é preciso, né, foi preciso que houvesse todos esses outros corpos para ir quebrando as energias até chegar no corpo físico. O primeiro corpo, né, que eu vou falar para vocês é o corpo físico, que ele é a base de sustentação de todos os outros corpos. Então, é um corpo que nós devemos estar cuidando muito bem dele, né, com alimentação, atividades físicas, dormir, né, ter as horas de descanso. Enfim, a gente deve cuidar muito bem dele, porque ele é o veículo para nós transitarmos aqui nesse plano terrestre. Ele é o veículo que nos leva, né, onde a gente quer ir. A nossa comunicação é através dele também. Então, ele é muito importante. Ele é o único que nós podemos ver realmente. E também é o único, né, que a ciência estuda. Apesar de ser um corpo transitório, né, dura pouco tempo. Ao desencarnarmos, né, a gente sabe que ele volta ao pó. E ele se comporta conforme recebe informações e energia dos outros corpos. O nosso segundo corpo é o corpo vital ou duplo etérico. Ele está na 4ª dimensão, uma dimensão acima do nosso corpo físico. Então, esse corpo, ele está em volta, né, do nosso corpo físico. É o primeiro corpo envoltório do nosso corpo físico. Então, ele tem o mesmo formato do nosso corpo físico e ele nos traz a energia vital. É a energia que nos dá vida, que anima esse corpo. E também nesse corpo estão os nossos 7 chakras, né, identificados pela nossa aura. A nossa aura é uma camada de luz, né, em volta do nosso corpo, que apenas os clarividentes podem ver. O nosso terceiro corpo é o corpo astral, e ele está na 5ª dimensão. É onde fica registrada as nossas emoções, né? Então, ao longo de toda a nossa vida, todas as emoções que temos fica registrada nesse corpo astral. E esse corpo, ele pode se deslocar do corpo físico. Então, ele se desloca, todas as vezes que nós dormimos à noite, ele se desloca e ele vai para o campo astral, né? Para essa dimensão astral. E muitas vezes, né, nós sonhamos e é lá que nós estamos. Muitas vezes nós acordamos e lembramos do sonho, né? Que foi um sonho lúcido que tivemos. Então, a gente traz a lembrança daquele sonho, dos lugares que estivemos, né? Pessoas que compartilhamos, assim, juntos, né? Estivemos juntos lá. Então, a gente muitas vezes lembra, mas muitas vezes a gente não lembra. Às vezes a gente sonha com pessoas conhecidas e às vezes não, a gente não lembra. Então, talvez sejam pessoas de outras vidas que já
né, convivemos. Então são sonhos lúcidos, né? Lá nesse lugar, nessa quinta dimensão, que não é um lugar, é uma dimensão diferente dessa aqui. Então lá você pode cair, você não se machuca, você voa, você pode voar, você pode puxar o seu braço, assim, esticar, né? E não acontece nada. Então coisas impossíveis, tudo é possível lá nesse mundo, né, nessa quinta dimensão. Então, muitas vezes também nós podemos se deslocar também. Esse corpo astral, ele se desloca de nós quando nós estamos anestesiados também. Quando estamos em coma, quando pessoas, né, elas usam drogas, né, através da projeção astral também. As pessoas se deslocam, né? Pessoas que fazem a projeção astral e já tem até curso para isso, né? Pessoas que dormem, elas deitam para dormir, mas não dormem. Então elas ficam aguardando o momento em que o corpo relaxa, né, totalmente e sai. Então ela sai consciente do corpo, vai às vezes para o astral, às vezes fazer algum trabalho, né, algum curso, alguma coisa, algum trabalho, a pessoa vai para esse local. E depois ela volta conscientemente. Então, quando ela acorda, quando o corpo acorda, ele lembra de tudo que aconteceu. Então, já muitas pessoas estão já fazendo essas projeções astrais, que agora, né, vão ser, assim, muito mais pessoas vão conseguir fazer tudo isso, e porque é por causa da mudança de energia do planeta. Já estamos passando para a quinta dimensão. Então, essas energias que nós temos da terceira dimensão, a gente pode até já estar vibrando na quinta dimensão, né? Que são energias mais sutis, mais leves. Então, aquelas pessoas que já têm uma consciência mais elevada, já aprenderam muita coisa, já sabem que não compensa fazer o mal, né? Então só querem fazer o bem, que são alegres, não têm medo, né? São sentimentos negativos, né? O medo, a raiva, o ódio, tudo esses sentimentos negativos, o apego, né? A gente ouve dizer que agora vai ser trabalhado o apego. Então muita gente está apegado a pessoas, a coisas materiais, vai acontecer alguma coisa para que ela se desapegue disso tudo. Então, tudo que acontece é para o nosso bem, é para que nós podemos, né, viver de acordo com as energias mais sutis. Então, são pessoas que não são apegadas à matéria. Então, tudo isso está acontecendo conosco, né? Com essa troca de energias. Muitos percebem essa troca. Então, pessoas que estão, às vezes, sentem mal, muita dor de cabeça, tá? Tem os efeitos, alguns efeitos que a maioria tem, dor de cabeça, enjoo, cansaço, às vezes muito sono. Então, quando acontece isso, é porque realmente está havendo essa troca, né? O nosso DNA vai ser trocado. Então, o nosso corpo vai ser mais sutil e o corpo astral, né, já vive nessa dimensão, nessa quinta dimensão. O nosso quarto corpo é o corpo mental inferior e ele também está na quinta dimensão. Este corpo mental, ele tem a forma oval, né, é diferente dos outros. E ele é onde está a nossa inteligência. Através da meditação, nós conseguimos tranquilizar essa mente. A gente consegue, com o tempo, né, parar ela e ficarmos... o certo seria a gente ficar no agora o tempo todo, mas a gente não consegue, porque a nossa mente, essa mente inferior, ela não deixa. Então, os pensamentos vão e vêm o tempo todo. Ou você está no passado, ou ela te leva para o passado, ou ela te leva para o futuro. Onde não existe, o futuro não existe ainda. E o que já aconteceu, nós devemos esquecer. Nós devemos dar valor no hoje. O hoje é um presente para nós, porque o ontem já se foi. Então, por isso que nós não devemos dar ouvido a essa mente, né?
que é o ego, é o nosso ego. Então, tudo isso, gente, esse corpo, né, onde existe esta mente inferior e ela está na 5ª dimensão. E aí acontece, né, muitos desequilíbrios, né, pessoas desequilibradas. Então, quando a gente percebe que essa mente está desequilibrada, quando a pessoa ouve muito o ego, ela é uma pessoa materialista, ela só enxerga esse mundo material. Então, o que acontece, né? A pessoa fica sendo uma pessoa muito negativa, porque tudo que ela vê acontecer, a maioria das coisas que vem até nós são notícias negativas, né? E é onde as pessoas mais valorizam esse tipo de notícia. Então, um vídeo como esse que fala, né, sobre a espiritualidade, ensina coisas boas, a maioria das pessoas não querem saber. Então, mas é tudo assim, está tudo certo, porque é o que nós aprendemos a ser assim. Só que muitas pessoas já estão despertando, né, para que não é essa a realidade, que aqui é só um mundo de passagem. Então, quando nós damos ouvido ao ego, nós ficamos totalmente desequilibrados. E o que acontece, né, quando as pessoas estão desequilibradas? Elas, né, buscam prazeres mundanos, né, os prazeres do mundo, comodismo, né, vícios e outras coisas. É quando as pessoas estão assim totalmente em sentimentos negativos, que levam, né, à depressão, a doenças, né, da mente também, a ansiedade, né, que hoje em dia está muito também nas pessoas. Então, é essa mente inferior que está em desequilíbrio. O nosso 5º corpo é o nosso corpo mental superior, ou corpo causal. Então, eu vou ler aqui para vocês, porque é um corpo muito especial, né, que nós temos, que está na 6ª dimensão. É nele que começa o aprimoramento do ser, de onde vem a nossa intuição para novas descobertas. Contém o projeto de vida, tudo que deve ser trabalhado na vivência atual na Terra, né? Nessa vivência, por exemplo, é nesse corpo, nessa dimensão que é projetado toda a nossa vida. É responsável também pelo raciocínio criativo, as super ideias, responsável pelo avanço científico, tecnológico e embasamentos filosóficos. Aquelas super ideias, né, que revolucionam o mundo, então vem também dessa mente superior. O nosso 6º corpo é o corpo búdico, né? Ele está na 7ª dimensão. Então, esse corpo é onde ficam armazenadas todas as nossas experiências, de todas as nossas vivências, sejam nessa vida e em todas as outras vidas passadas. Então, tudo está armazenado neste corpo, é onde ficam os nossos registros arcásticos. Então, inclusive, né, esse registro arcástico, dizem que fica bem aqui, né, logo acima da nossa coluna aqui, bem aqui no pescoço. Então, é nesse local onde fica armazenado toda a nossa história de vida. Os registros, né, responsável pela nossa intuição também, é onde está a nossa alma, né? E a nossa intuição vem dessa 7ª dimensão, desse corpo búdico, onde também, quando a gente tem aqueles déjà vus, né? Sabe quando acontece alguma coisa na sua vida que de repente aconteceu uma cena ali que você fala, nossa, parece que eu já vivi isso antes. Nossa, vem aquilo, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu, acho que umas 2 vezes. Então, você tem aquela impressão de que já aconteceu, você já viveu aquilo exatamente da mesma forma. Então, déjà vu que acontece. Então, é uma lembrança, talvez, de uma vida passada, porque é desse corpo que está vindo essa lembrança.
Então, são onde estão armazenadas, né, todas as nossas experiências de vida, nos registros arcásticos. Então, é ali onde está a nossa alma, a nossa consciência. Então, através da nossa intuição, né, que a gente ouve a nossa alma falar conosco, que é a nossa consciência, a consciência do nosso espírito. O nosso sétimo e último corpo é o corpo átmico, né? É onde está o nosso espírito. Também podemos dizer que é onde está a nossa centelha divina, a nossa essência divina. É chamado também do nosso Deus interno, né? O Deus que está dentro de nós. Então, cada um de nós, né, podemos chamar da forma que quisermos, mas é a nossa consciência que está lá, né? A consciência do nosso espírito. Então, meus amados, quanto mais consciente nós formos das coisas que existem no nosso universo, né, mais compreensão, adquirimos mais sabedoria e, consequentemente, né, nós seremos pessoas mais felizes. Porque entendemos as coisas, não ficamos culpando ninguém, julgando, né? A gente consegue perdoar porque a gente entende. É maravilhoso, né? A gente aprender tudo isso, porque eleva o nosso ser, realmente a gente evolui através do conhecimento. A gente começa a ter consciência de como realmente é a vida. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre as dimensões existentes no nosso universo. E é um assunto bastante interessante, né? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, toca lá no sininho, porque aí você vai receber a notificação do próximo vídeo, que vai ser bastante interessante, tá? Vou começar falando da primeira dimensão, da segunda, dessa terceira que nós vivemos, da quarta e aí em diante, entendeu? São muitas dimensões, então cada dimensão existem seres vivendo, né, com aquele tipo de energia, de vibração. Então vai ser bastante interessante, ok? Então, até o próximo, fiquem com Deus, um beijo nos seus corações e namastê!